você possa sentir e receber a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Que o Senhor possa aquietar o teu coração nesse dia. Que o Senhor possa dar descanso para a tua alma que está aflita. Que o Senhor possa nessa manhã curar as suas feridas. Que o Senhor possa trazer respostas para os teus questionamentos. Que você possa desejar a presença do Senhor nesse dia acima de qualquer coisa. Amém. Vamos para a palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Jó no capítulo 3, no versículo 25, somente um versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Jó dizendo: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Meus queridos, eu falei que eu ia ler um versículo, acabei lendo 2. Mas, sabe, eu aprendo muito com essa palavra. Nós precisamos, meus amados, ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Esses dias atrás, alguns meses atrás, eu ouvi uma pregação a respeito dessa palavra. E o pregador estava dizendo que Jó, ele temia perder tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía. E por isso ele disse que o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Como muitos de nós conhecem a palavra de Jó, a história de Jó, uma história admirável, um homem admirável, um homem que recebeu o testemunho do próprio Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que certa vez estava Deus com os filhos de Deus, ou seja, Deus estava ali com os anjos, e veio Satanás até aquele lugar. E Deus perguntou para Satanás: de onde vens? E ele falou: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus perguntou para Satanás assim: viste tu o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás, ele falou assim: mas claro que ele é desse jeito. Tu encheste ele de bens, por que ele não seria assim? Ele não tem motivo para reclamar, porque ele é um homem rico. Ele era um dos homens mais ricos daquela região. Jó era um homem rico, tinha muitos bens. Ele tinha 10 filhos, uma esposa. Ele tinha muitos servos. Os seus servos comiam dentro da sua casa. Ele era rodeado de pessoas. Ele era amado por todos, respeitado por todos que conheciam a ele. Por que ele não seria desse jeito? E essa era a opinião de Satanás a respeito de Jó. Mas Deus tinha uma opinião diferente, tanto que Deus deu testemunho de Jó. Disse que ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus queridos, pensa comigo, raciocina comigo nessa manhã. Será mesmo que Deus daria o testemunho de um homem? Falaria que ele era um homem reto, sincero, que era um homem temente a ele e que sempre se desviava do mal? Se realmente ele tinha apego a tudo isso que ele possuía? Deus tinha uma opinião diferente a respeito de Jó. E Satanás falou assim: tudo o Senhor deu a ele, tira tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus, conhecendo aonde estava o coração de Jó, qual que era verdadeiramente o tesouro de Jó, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver o seu
tesouro, ali estará o seu coração. Então Deus falou assim para Satanás: pode tirar. Toca em tudo aquilo que ele tem. Só não toca nele. Só não tira a vida dele. E Satanás fez assim. Tirou todos os seus bens em um só dia. Todos os seus filhos, os seus 10 filhos, morreram de uma só vez. Ele foi acometido de uma chaga maligna, que a palavra do Senhor diz que vermes saíam de dentro de buracos que ele tinha no seu corpo. O corpo de Jó começou a apodrecer de dentro para fora e vermes saíam do corpo de Jó. Jó fedia. Então, a carne de Jó estava apodrecendo, ele cheirava mal. Então todos se afastaram de Jó. Um homem que era rodeado de pessoas, de amigos, de familiares, ele foi abandonado por todos. Ele começou a se encontrar numa situação deplorável, de extrema miséria. E Jó foi abandonado e esquecido. Ele foi levado para um lugar afastado da cidade e ficou ali só. Então, meus queridos, Deus permitiu Satanás tocar em tudo aquilo que Jó possuía, para provar para Satanás aonde é que estava o coração de Jó. E eu tenho uma opinião pessoal com relação a essa palavra. Muitos historiadores, como eu disse, muitos estudiosos, eles chegam a afirmar que todo esse receio que Jó tinha era de perder tudo aquilo que ele possuía. Mas em todo momento eu não vi Jó questionar a Deus com relação a tudo aquilo que ele perdeu. Eu nunca vi, em todos os capítulos do livro de Jó, eu nunca vi Jó falando assim para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu eu perder todos os meus bens? Por que eu fiquei pobre da noite para o dia, Senhor? Por que o Senhor tirou todos os meus filhos? Por que eu perdi todos os meus filhos? Por que todos me abandonaram e eu me encontro aqui nessa situação, apodrecendo, a minha carne está apodrecendo a cada dia e eu fiquei só, todos me abandonaram? Eu nunca vi Jó questionar a Deus com relação a isso. Eu vi Jó questionando a Deus da seguinte forma: Senhor, por que tu se afastaste de mim? Por que eu me encontro assim sozinho, sem a tua presença? Porque era esse o sentimento de Jó. Aqui, Jó falava: eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O coração de Jó vivia inquieto, porque ele sentia, ele pensava que Deus tinha abandonado ele, por isso que ele estava passando por aquela situação. Sabe, meus queridos, nós podemos perder tudo, menos a presença do Senhor nas nossas vidas. O salmista Davi escreveu no Salmo 23 da seguinte forma. Todos conhecem esse versículo. Esse versículo geralmente é colocado ali, pregado ali na porta da geladeira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a palavra do Senhor é verdadeira e diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, por que muitas vezes nos falta o emprego, nos falta o alimento, nos falta a saúde, nos falta a presença de algum amigo, de algum familiar, nos falta algo na nossa vida? Se realmente essa palavra fosse desse jeito, é uma incoerência. Porque se nada nos faltará, e a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva e eficaz, isso seria uma mentira. Porque nos falta sim, muitas vezes nos faltam muitas coisas. Mas se nós pegarmos a Bíblia no original, está dizendo diferente, meus queridos. Está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará.
É isso que o salmista Davi estava dizendo: o Senhor é meu pastor e não me faltará. A presença do Senhor não me faltará. Então, embora nos falte muitas coisas nessa vida, porque no mundo nós teremos aflições, o salmista Davi diz que a presença do Senhor não vai nos faltar. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Nada, nem a fome, nem a nudez. Nada nos afasta do amor de Deus. Nem a perseguição, nem a tribulação, nem as dores, as circunstâncias da vida, nada pode nos afastar de Deus. Nada nos afasta do Senhor. E é isso que nós devemos desejar a cada dia. A presença do Senhor acima de qualquer coisa. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como então que Jó, ele poderia ser apegado ao dinheiro, às coisas que ele possuía? Se diz que ele se desviava do mal. Um homem que se desvia do mal não teria amor ao dinheiro, se é a raiz de todos os males. Então, meus queridos, nessa manhã eu digo para você, essa era a opinião. Satanás pensava que o amor de Jó estava em tudo aquilo que ele possuía, mas não. O amor de Jó estava no Senhor. Ele temia perder a presença de Deus, tanto que aqui diz que quando ele tinha os seus filhos, ele sacrificava pela vida de cada um. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Por quê? Porque os seus filhos, eles faziam banquetes e festas na casa de cada um dos seus filhos. Cada dia eles faziam um banquete na casa de um deles. E ali, Jó, temendo perder a comunhão com Deus, que Deus se desagradasse dele por conta dos seus filhos, Jó oferecia holocaustos, sacrifícios pela vida de cada um deles. Entende? Jó tinha medo de perder a comunhão com Deus por conta dos seus filhos, que não serviam a Deus da mesma forma que ele servia. Entende, meus queridos? Então o maior receio de Jó não era perder tudo aquilo que ele possuía, porque ele perdeu, mas ele reteve a sua sinceridade até o fim. Ele amou a Deus até o fim. Ele adorou a Deus, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Então, meus queridos, deseje a presença de Deus acima de qualquer coisa. Sabe, quando Davi pecou contra Deus, cometendo um homicídio e um adultério, Davi, ele orou da seguinte forma: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires o teu espírito de mim. Davi não estava preocupado nem em o Senhor matá-lo por conta do seu pecado. Tanto que depois que Deus permitiu que o filho dele morresse, porque o filho de Davi adoeceu e veio a morrer, Davi, ele foi para o templo e adorou a Deus. Então, meus queridos, Davi não estava com medo de perder o filho dele. Davi não estava com medo de perder a sua própria vida. Mas Davi tinha medo de perder a comunhão com Deus, a presença do Espírito de Deus na vida dele. Então, que nessa manhã você possa ter isso dentro do teu coração. Pode te faltar tudo no dia de hoje. Você pode estar vivendo uma situação de calamidade, de tristeza, de aflição, de angústia, de frustração por conta disso que você está vivendo. Mas ore a Deus e fala: Senhor, pode me faltar tudo, mas que não falte a tua presença na minha vida, porque eu sei que se eu tiver a tua presença, eu tenho tudo. Mas se eu tiver tudo sem a tua presença, eu não tenho nada. Porque, meus queridos, haverá um dia que nós estaremos eternamente junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E a palavra do Senhor diz que lá não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, porque nós estaremos eternamente com Ele. Amém? Tudo aqui é passageiro, tudo vai passar, mas nós teremos uma vida toda ao lado do nosso Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fortalecer o seu coração nesse dia. Tem de bom ânimo. A palavra que eu digo para você nessa manhã, tem de bom ânimo. Você pode estar cansado, você pode estar desanimado, você pode estar ferido, machucado, você pode estar sem esperança de um futuro, mas tem de bom ânimo. Deseje buscar o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor acrescentará na sua vida.